O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Quarta Capa, um programa que fala de livros. O Quarta Capa é um programa feito em parceria entre a editora UFPR e a UFPR TV, que entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. A nossa convidada de hoje é a psicóloga e psicanalista Vânia Mercer, coautora e organizadora do livro Travesseiro de Pedra. Olá, Vânia, tudo bem? Como é que você está? Obrigado pela tua presença. É uma alegria estar aqui nesse programa super importante para divulgar, transmitindo já a mensagem do livro, né? Não só um comercial. E tê-lo conhecido como diretor da editora foi uma oportunidade muito rica. E como esse livro trata do Entretecendo Discursos, a partir desse livro você também colaborou com a tradução e publicação de outros livros com o tema afim, né? Legal. É bom nos encontrarmos depois do tempo que já passou da edição do livro, né? Vânia, eu acho que uma coisa que chama a atenção no Travesseiro de Pedra é o título e a capa, né? Então, acho que a gente podia começar falando dele um pouco por essas duas características que o livro apresenta, né? Uma capa super bonita, mas também com uma imagem que para muitos pode suscitar várias coisas, vários questionamentos, ideias, enfim. Queria que você falasse um pouquinho por aí, né? Talvez para eu chegar no título do livro, eu queira falar um pouquinho do percurso, como que você chegou a esse trabalho. Gostaria de valorizar o fato de eu ter sido aluna da escola pública, no grupo escolar, de ter sido aluna do Colégio Estadual do Paraná, e de ter feito uma parte do curso de Ciências na Universidade Federal do Paraná em 73 e de terem sido abertas as portas para mim em 92 para estudar a AIDS, quando a AIDS chegou. Então, nesse caminho, eu fui encontrando com muitas pessoas, com muitas situações. E a história da capa desse livro é que um dia um escultor esteve na minha casa, o Alf Viverne, eu não o conhecia, e ele me deixou as fotos das obras. E quando eu olhei a foto, eu disse, essa daqui tem que ser a capa do livro. Porque o doente, em geral, ou o doente grave, ele tem muito medo da morte. Então, adormecer é um risco de não acordar. O travesseiro, ele não é confortável, ele não é como o cheirinho de um bebê. Uhum. Ele é um travesseiro duro. Então, não é o travesseiro bíblico também, onde a pessoa se recosta na pedra, né? Mas é um travesseiro do temor da morte, ou da despedida da vida. E a imagem do Alf Viverne foi perfeita para isso. A valise que tem ao lado da cama, ela é uma valise de jornais queimados, que também representa a memória, a história das pessoas com todas as suas anotações. Então, o doente está nesse travesseiro de pedra com as cinzas das suas memórias. Legal. Né? Mas o tema da morte seria o tema central do Travesseiro de Pedra? Ou quais outros temas que o livro também vai apresentando, girando talvez em torno do tema da morte, né? O tema da morte, ele está presente na vida de cada um de nós desde o nosso nascimento. Desde a gestação existem as lendas, né, que dizem que até o 3º mês uma mãe não deve comentar que está grávida, porque uma bruxa pode ouvir e vir buscar esse nenê. Então, sempre vida e morte e o medo da morte estão entrelaçados. Então, como os 3 primeiros meses da gestação são os de risco, as lendas criaram já esse cuidado de não se anunciar previamente uma gravidez. Na verdade, esse livro ele não vai falar da morte, ele vai falar do assassinato do sujeito pelo sistema médico. Sistema de saúde. E
o sistema médico, a formação médica, são o grande problema levantado nesse livro. Se nós olharmos os jornais, os noticiários, é uma constante essa preocupação. Bom, o tema da saúde invade a televisão, a internet diariamente, né? Então, a educação, né, que é o tema da universidade, a leitura, que é o tema da editora, a televisão, que é um lugar de comunicação, tem constantemente presente essa questão. E qual seria, você falou que não fala da morte, mas evidentemente aborda a morte, tem relatos aqui, né, sobre doentes terminais e tal. Os agentes da saúde acabam sendo os personagens. Tem até uma expressão que talvez se possa falar um pouco sobre ela, que é a ideia do cuidador. Eu achei, ela aparece em vários textos aqui. E eu imagino que o médico seria um desses cuidadores, né? O que faltaria, né, e está sendo abordado aqui dentro do livro, na formação médica, por exemplo, para que não houvesse essa solidão, por exemplo, do paciente, que alguns textos vão abordar aqui, né? Na verdade, o livro fala da morte e tenta quebrar o tabu que a própria equipe tem em relação ao doente, de tentar preservá-lo do seu diagnóstico. Mas quando a equipe tenta fazer isso, ela exclui a subjetividade daquele paciente. Então, o fundamental é que, pegando o exemplo da revelação do diagnóstico, a família é informada às vezes e o paciente não é informado. O paciente, ele sabe que ele está doente, mas ele quer proteger a família do risco do que ele vai passar. Então, a família deixa o paciente sozinho para protegê-lo. O paciente deixa a família sozinho para protegê-la. E, com isso, lhe é roubado o direito de lutar e escolher como que ele quer viver a sua vida, o que lhe resta de vida. O Álvaro Moreira, no seu livro As Lembranças, as Amargas Não, diz que, desde que adoeci, me tornei ele. Então, no meio médico, nós ouvimos falar dele e ouvimos falar o paciente do leito tal, do quarto tal, ele vira um número e ele perde o nome. Então, fica, de certa forma, sem voz também. Fica sem voz também, sobretudo sem voz. Quando você diz que inclui o médico, ele inclui mais do que o médico, né? O médico, ele sempre esteve no lugar do poder. Então, ele tenta incluir a equipe como colaboradora e não serviçal do médico. E nesse aspecto é fundamental, porque o doente, quando ele está assustado e está nessa solidão, ao invés de ele se dirigir ao médico ou à família, ele muitas vezes tem como interlocutor, como ele faz seu confidente, o servente é aquele que vai limpar o seu quarto. Só com aquela figura é que ele tem liberdade de se manifestar. Então, toda a equipe precisa ser preparada para a escuta do doente. Porque essa pessoa que tem uma rotina de trabalho braçal muito cansativa, não tem preparo, ela aguenta uma carga muito grande e ela não tem uma supervisão, um apoio fora... Estar ali, não ter como sair enquanto está limpando. Mas então o cuidador seriam todos esses agentes que passam, que acabam estabelecendo algum tipo de contato, diálogo com os doentes. Em francês a expressão soignant-soigné não combina com o que a gente fala aqui da relação médico-paciente, mas psicanaliticamente eu quis ampliar isso, que o médico ele é um cuidador. Né? Mas todos os outros que acompanham, que fazem a parte da equipe... Também seriam, né? Eles seriam. E eles têm que ser respeitados e receber formação para isso. Então, por exemplo, eu gostaria de comentar que as citações que eu faço de frases de pacientes, elas vêm com a autorização deles, quando estavam vivos. Existem várias no livro, eu percebi. Tá? Ou dos familiares que me autorizaram a usar essas falas que eram de propriedade da dor dessa família, né? Então, um paciente no hospital de infectologia morre, está para morrer, e a enfermeira diz para ele assim, pare de chorar. E ela diz, por quê? Porque ele está indo a óbito.
né? Então, é uma crueldade, como se o doente já não estivesse mais ali. Então, toda essa equipe precisa ser preparada para dar sustentação, porque o doente já tem a doença e a dor, as dores físicas, a necessidade de ser olhado, né? O doente tem vergonha de ser doente. Era isso que eu ia comentar, você falando. Fiquei pensando que também existem já discursos sociais, né, sobre a tua posição como doente, né? Quer dizer, os doentes, eu imagino que já você entra num ambulatório, num hospital, você já meio que está submetido, né, a um rigor, a um tipo de discurso. Imagino que isso também fragiliza e intimide um pouco o paciente de se expor, de dizer, né? Deve bloquear um pouco, imagino, né? Não, intimida muito, porque tem médicos, né, que, por exemplo, dizem para o paciente, não quero ouvir da sua dor, da sua depressão, né? E a paciente diz para mim, 3 dias antes da consulta, eu fico olhando no espelho e fazendo cara de feliz, porque se eu estiver deprimida, ele vai brigar comigo e vai me mandar embora. Ele não tem o direito de se expressar ou de manifestar a sua dor. Lembra um pouco até o que o Foucault fala dos loucos, né? Que os loucos não é dado a voz, né? Os loucos não podiam dizer nada de si mesmos, né? Eles eram ditos, mas eles não podiam se dizer, né, digamos. Daí passando por Foucault, né, pegando a situação da AIDS, que foi um tabu muito grande, o doente de AIDS foi muito estigmatizado. Agora que tornou-se uma doença crônica, está mais suave, mas ele continua escondendo a sua realidade, né, diagnóstica. Etiqueta, né, os remédios, todas essas coisas começaram a ser etiquetados, né, dessa época que o Foucault fala do vigiar e punir, né? Então, um doente de AIDS passava por situações como essa, ou a sua família. Eu tinha um grupo de pessoas ligadas ao grupo Só Vida, que acompanhava os doentes de AIDS, e voluntários. Gosto sempre de distinguir voluntariado de filantropia. O voluntariado tem que ser um trabalho responsável, com formação. E então tentava se juntar o dinheiro para pagar uma ambulância para levar o doente ao hospital, e na hora do pagamento, quando o motorista da ambulância via qual serviço o doente havia sido levado, é AIDS, então o preço é o dobro, porque eu vou ter que higienizar a ambulância. Então todos esses constrangimentos a que é exposto um doente, né? O doente de câncer é num outro plano, mas ele não é o transmissor da morte, mas ele é a morte, né? Claro. Então é muito assustador. Mas quanto ao doente de AIDS, quer dizer, o teu livro tem um tempo, a pesquisa também está localizada num tempo. Mudou alguma coisa em termos desse estigma ao doente terminal de AIDS? No livro nós temos um capítulo que foi colocado praticamente na última hora por solicitação de um dos... Como que fala das pessoas que analisam o livro? Pareceristas? Dos pareceristas, né? Então, nós fizemos um capítulo, eu e o Dr. Iso Fischer, 12 anos depois do coquetel, qual era a realidade da AIDS. Era um trabalho realizado na saúde pública com doentes de AIDS, uma oficina de pacientes, e lá eu convivia com esses doentes e sei que a maioria não comunicava a família. Tinham senhoras que vinham do interior para cá. Várias pessoas até hoje não contam que tem o diagnóstico, né? Legal. Hoje no Quarta Capa estamos falando sobre o livro Travesseiro de Pedra, na companhia de Vânia Mércia. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Quarta Capa trata hoje do livro Travesseiro de Pedra, que aborda os discursos sobre as escutas de doentes. A minha convidada é Vânia Mércia, autora principal e organizadora da obra. Vânia, continuando a nossa conversa aqui. Como o próprio título do livro diz, entretecendo discursos, né? E como eu também sou da linguagem, gosto de puxar a sardinha para esse lado. E você é psicanalista, né? E vários dos textos que estão aqui acabam enfocando a questão da linguagem, né?
E no primeiro bloco nós falamos a questão da formação, né, dos profissionais de saúde, do cuidador, né? Eu penso que a linguagem teria, né, um peso enorme nessa formação médica, né? Nas várias instâncias da formação médica. Entre os autores desse livro, nós temos 7 médicos, 6 psicanalistas, uma doutora em enfermagem, um sociólogo, artistas plásticos, escritores, porque a formação para trabalhar com os doentes é uma formação humana. Deveria ser, e não é. Então, a vivência de ter convivido e ouvido coisas muito difíceis, o abandono do doente de AIDS, me levaram a procurar diversos interlocutores. Eu recebi já, assunto de 15 anos atrás, uma avó do interior que descobre o meu nome e telefona para dizer: minha filha morreu hoje num acidente, eu tenho um neto de 3 anos, o que eu faço? O que eu digo, né? O que eu digo, o que eu faço, o que eu levo, o que eu não levo. Então, justamente a linguagem é o fundamental, porque o doente se queixa que ele não é olhado pelo médico, que ele não é ouvido e que ele não tem direito a falar com o médico. Nós temos, felizmente, alguns médicos, né, muito interessantes e muito humanistas, mas a grande demanda, e daí não depende da condição econômica brasileira. O Jean-Pierre Lebrun, que foi um dos meus interlocutores, ele escreveu um livro que se chama A Doença Médica, a doença da formação médica. E os médicos têm um sofrimento muito grande, a castração deles não poderem curar os doentes. Então, eles não gostam daquele doente que não vai dar o sucesso para eles. Entendi. Tá? Então, a introdução da linguagem e da comunicação entre os médicos e os doentes e a equipe que é a meta da humanização. Porque o médico ele é sobrecarregado na carga horária e na urgência dele. Ele tem que decidir se ele opera ou não opera. É o Kairos. E naquele momento, ou ele operou ou já não operou. E nisso, ele passa a ser só um agente e esquece que ele está agindo sobre o corpo de alguém. Um médico francês muito famoso, o Bichat, que era da medicina celular, ele diz: não existe doença sem sede. E nos últimos anos, cada vez mais com os progressos da medicina, o médico trata a doença e esquece que ela está no corpo de um doente. Assim, a sede é um sujeito, né? Tem emoção, sentimento, enfim. Il n'existe pas de maladie sans siège. Então, se nós não trabalharmos nos currículos, o meu mestrado na Federal é a educação na área de currículo, de que o médico precisa saber, desde o primeiro dia de aula, que ele não vai ser um Deus, mas que ele vai lidar com situações de cura, de acompanhamento e outras paliativas, e que ele precisa conversar com esse paciente, que esse paciente vai ajudá-lo no tratamento, ele tem que assumir um aprendizado de literatura, uma sensibilidade artística, de saber lidar com a linguagem. Então, no livro, né, o linguista e professor da Federal, Carlos Alberto Faraco, ele fala sobre a voz da criança no que toca a situação. Eu vi essa a situação da linguagem da criança em relação à morte. Mas, Vânia, você fez pesquisa localizada sobre esse tema. Os currículos hoje, no Brasil, por exemplo, contemplam disciplinas assim, na área da medicina, da enfermagem? O problema é anterior. O problema é anterior. O aluno da medicina ou da área de saúde, ele acha a coisa mais chata do mundo ele ter que cumprir o crédito de deontologia. Eles não suportam essas aulas, eles vão porque tem que ir. Então, na verdade, o professor de deontologia deveria ter uma outra formação para despertar no aluno da área de saúde o desejo e a consciência da importância disso na vida profissional dele, porque ele vai adoecer, o médico. De tanto ouvir, de tanto ver, de tanto negar o que ele viu, ele adoece. Então, existe uma teoria do Christophe Dejour, que é um
do Laboratório do Trabalho da França, né, que ele diz que existem mecanismos de defesa funcionais. Então, o pedreiro, se todo dia ele tiver medo de cair do prédio, ele não vai trabalhar. O bombeiro, se ele tiver medo, ele isso não vai conseguir. Isso pode acontecer com o médico também. Então, com o médico, isso é muito forte e cristaliza-se isso que se fala da frieza médica. Então, no currículo da medicina, a humanização precisaria de muita criatividade, porque para o médico, o estudante de medicina, é ridículo. Ele tem coisas tão sérias para fazer que conversar e estudar sobre isso é medíocre. A conversa seria algo como perder o seu tempo. Ele se não tem esse desviar tempo. Das finalidades. Ele não tem esse né? tempo. Então, você é psicanalista, né? Psicólogo também. O que a psicanálise traz? Né? Porque é abordado aqui em vários momentos, aparecem os Freud, Lacan e tal. O que a psicanálise poderia contribuir na formação médica, por exemplo? Né? A minha formação não passa pela psicanálise junguiana, que teria muito da mitologia. Né? O Lacan, ele diz que o inconsciente é a linguagem. Nós não valorizamos os nossos lapsos, mas eles nos dizem, dão o recado. Então, se o médico prestar atenção, em vez de ser só nos sinais dos sintomas da doença, se ele prestar atenção na palavra, ele vai ter maior possibilidade de diagnosticar. Então, se houvessem reuniões tipo grupos Balint, normalmente nos hospitais, as equipes poderiam trocar ideias rápidas, assim. Tem reuniões relâmpagos, um paciente está quase morrendo, então alguém grita, reunião relâmpago, junta a equipe, eles não estão conseguindo resolver tal situação, o paciente está morrendo, então um ajuda o outro ali. Mas não existe a humildade no médico, em geral, pela formação dele, de pedir uma ajuda. Isso remete ao próprio conteúdo do livro, né? Porque o livro, que até você falou no primeiro bloco, ele é multidisciplinar, né? Tem gente do direito, tem gente da arte, tem teórico, né, da linguagem, psicólogos, médicos, sociólogos. Imagino que talvez a formação médica tivesse que passar um pouco por essa confluência de vozes, de formações. Necessariamente. O meu desejo com esse livro não é nada pessoal, eu nunca pensei em escrever. Como psicanalista, eu não precisaria de mestrado e doutorado, mas se eu fizesse uma crítica, eu não seria respeitada, porque psicólogo para médico, salvo raras exceções, não existe, né? Então, é muito importante quando você diz isso da voz, porque a etnóloga, a Armélie Jacquemot, da França, ela escreveu aqui, o médico disse que eu não tinha nada. O que acontece? Se você for numa sala de espera do Erasto Gettner, de hospitais que atendem esses doentes, você vai ouvir toda a troca de endereço dos curandeiros da cidade, do estado e do Brasil. Porque o médico diz que essa pessoa não tem nada. E ela tem. Então, ela vai em quem acredita que ela tem, em quem ouve. Ela vai no curandeiro. Então, tem um texto aqui até sobre Umbanda, né? Então, a tese da Armélia, na USP, é sobre isso. Então, o outro problema é a vida espiritual, que é diferente da vida religiosa, a crença do profissional. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que estava em fase final, contaminada por AIDS, por causa de droga, e quando eu entrei no apartamento dela no HC, ela queria me contar um sonho. E eu falei que psicanalista trabalha com sonho, mas era uma outra realidade. Ali não, eu preciso contar o que eu sonhei. Ela me contou o sonho e era terrível. E ela disse, eu disse, o que você pensa? Ela disse, eu penso que ontem o pastor veio aqui e me disse que mesmo que eu me arrependa de ter usado droga, como eu vou deixar meus filhos órfãos, eu vou passar pelo inferno um tempo. Não tem escapatória. Então, eu considero que num hospital, quando eles perguntam a religião, não deveria perguntar a religião. Deveria perguntar, aceita alguma visita religiosa e não permitir que certos religiosos vão atormentar mais o doente. Nem sempre eles vão para levar conforto.
Tá? Então, Isso está dentro daquela coisa do doente ser ouvido ou não, né? de ser ouvido. De dar voz a ele se manifesta, não é porque está doente terminal que não tem direito a se manifestar. E daí né? vão, cada um com a sua crença, vomitar no paciente que já está num estado de solidão e sofrimento muito grande. Então, a formação médica na sua amplitude, mas veja que não basta criar as disciplinas. A arte hoje, que tem toda a internet e todos os recursos, é que um professor desperte o desejo no aluno. Então, enquanto o aluno não for convidado a ver que isso vai contribuir com o dia a dia dele, com as culpas dele, o livro do Dr. Smith, o paciente com leucemia, diz assim, lá são as voluntárias usam avental rosa. A senhora de cor-de-rosa, ele diz para ela assim, o doutor fulano, ele não gosta de mim, ele pensa que eu não colaboro com o tratamento, mas eu faço tudo que ele manda, mas a leucemia volta. Então, quando ele chega, eu sei que ele está brabo, mas eu não posso dar sucesso para ele. Tá? Difícil, né, para quem já está em situação de doença, né? Tá? Então, é uma criança tendo que se proteger do médico, porque o médico quer que ela sare para o sucesso dele. O outro problema do livro é a questão dos laboratórios, né? Sim, contempla isso também, né? A produção dos remédios. O laboratório, ele vê qual é o melhor aluno, investe no melhor aluno, e depois esse aluno tem uma dívida simbólica, financeira, que ele foi bancado para os congressos, é proibido por lei, mas continua acontecendo, e então ele tem que prescrever daquele laboratório, o paciente precise ou não, possa pagar ou não. Aí é um vínculo que já transcendeu a questão da doença, do cuidado. Então não é só dos honorários médicos, mas da indústria farmacêutica e da indústria das doenças. E daí eu não usei nenhuma vez a expressão luto, né? O luto é natural. Então um processo de luto dura no mínimo, por qualquer teoria que se estude, 2 anos. Então a tristeza faz parte e as pessoas dizem não chore. Você perdeu um filho, mas você vai ter outro. O bebê morreu, mas vem outro. Daqui a pouco se engravida. E não dão o tempo da pessoa viver a tristeza. Trabalhar a questão da tristeza, do luto. Mas daí conscientemente que existe perda, não tem como voltar, né? Não, mas vem a psicopatologização, né? Então é depressão, é depressão de um tipo mais grave, mais leve, moderada, enquanto que é uma tristeza. Sim. Agora, o que tem de importante aí no livro, daí nessa linha do luto, é que eu consegui fazer no ateliê de arte e no sindicato dos professores, durante 2 anos, um grupo de mães que perderam os filhos. E aí surgiu o programa Travessia. E o programa Travessia é ajudar a passar em todas as etapas da vida. Todas as etapas da vida é assim. Então, uma família tem um filho homossexual que hoje quer se casar e quer ter pai, ter filhos, né? Vem toda essa reação. Mas é o luto de não ser avô, de não ter as condições. Então, o luto ele não é necessariamente pela morte biológica. A família que tem um filho com câncer, a saúde pública deveria ter a prevenção de fulana está com câncer, avisar a escola daquela criança, filha dessa doente, para a escola dar atenção. O que acontece? Se você for pesquisar, mães adoentadas prolongadamente têm filhos abusados sexualmente dentro de casa pelo silêncio. Todo mundo está cuidando da doença, não da família e não do doente. Então, tem muitas situações incestuosas que decorrem de doenças prolongadas. Então, a pediatria precisaria ser responsável de avisar a escola para estar atenta aos sinais de abuso ou de maus tratos, que agora o Hospital de Clínicas acabou de oficializar o grupo Dedica a casa para atender essas situações. Então, morrer é o de menos, perto de tantas mortes em vida. E por isso todos esses profissionais e todos os vizinhos, os atentos, poderiam atender. Imagino que, assim como o livro, os interlocutores dele também seriam profissionais de várias áreas, né? De várias áreas. Não só os da área médica, né? Um professor tem que saber que o seu aluno tem um familiar com AIDS e ele não vai querer que os amigos saibam, né? Claro. Obrigado, Vânia, pela tua presença, foi muito interessante, espero que nossa conversa possa suscitar aí um interesse cada vez maior pelo livro, né? E esperamos que você escreva mais livros abordando os temas desse daqui,
Muito obrigado. Então, obrigada a você. O livro Travesseiro de Pedra, que foi assunto do programa de hoje, está disponível na livraria da editora UFPR, no térreo do edifício Dom Pedro II, na reitoria. Também é possível adquirir pelo site editora.ufpr.br. Obrigado pela presença e até o próximo livro.